Oi, gente. Que bom estarmos juntos novamente no Toque de Fé pela UNEC TV. Este programa leva o Espiritismo para bem perto de você. Sejam bem-vindos. Meu nome é Severina e tenho um enorme prazer de estarmos juntos refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos refletir no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem asperamente os que as traziam, Jesus se zangou e lhes disse: Deixe que venham as minhas criancinhas e não as impeçam, porque o reino dos céus é para os que lhes se parecem com elas. Digo-lhes em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E depois de abraçar as crianças, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos capítulo 10, versículo 3 a 16. A pureza do coração representa a simplicidade e a humildade, o oposto do orgulho e egoísmo. Por isso, Jesus usou as crianças como exemplo dessa pureza. A infância é o momento em que o espírito renascido e que ainda não teve a chance de manifestar as tendências ruins que possa ter trazido de outras vidas, tem uma oportunidade de educação e de mudança de rumos. Além disso, representa a imagem da inocência e da candura. Jesus não disse que o reino dos céus era para as crianças, mas para os que se parecem com elas. Antes da encarnação, o espírito sofre uma certa perturbação e entra em estado de sonolência, esquecendo-se do passado e preparando-se para a nova experiência na carne. Tudo que o possa atrapalhar é esquecido. Após o nascimento, o espírito vai se desenvolvendo aos poucos, mas nos primeiros anos é uma criança de verdade, porque seu caráter e sua maneira de ser trazido de outras vidas ainda se encontram adormecidos. Assim, nessa época, na infância, ele é mais fácil de educar e tem mais chances de mudar certas tendências, podendo progredir mais depressa. Pecado por pensamentos e adultério. Vocês aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, mas eu lhes digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus usou o termo adultério num sentido mais amplo, significando o mal, o pecado. Jesus condenou o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de imperfeição. A alma, em sua evolução, procura pouco a pouco se melhorar. Aqueles espíritos que já conseguem nem mesmo pensar no mal, já conseguiram um grande progresso. Outros, contudo, pensam no mal, mas o afastam e não executam, o que significa que já fizeram um bom progresso. Finalmente, aos que pensam no mal e infelizmente o executam e que por isso ainda têm pela frente todo um longo caminho a ser percorrido. A pureza verdadeira e mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém chegaram perto de Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Ao que Jesus lhe respondeu: e por que vocês violam o mandamento de Deus para seguir sua tradição? Porque Deus nos deu esse mandamento: honrai a seu pai e a sua mãe. E esse outro: seja punido com a morte aquele que disser palavras ofensivas a seu pai ou a sua mãe. E, no entanto, vocês dizem: aquele que tenha dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, por sua própria tradição. Hipócritas! Bem profetizou a seu respeito Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva de longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, chamando o povo, disse: escutem e compreendam bem isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que sai da boca do homem é que o macula.
O que sai da boca vem do coração. E é o que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O ato de comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-lhes dele, disseram-lhe seus discípulos: sabia que os fariseus se escandalizaram ao ouvir o que você acaba de dizer? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-nos, são cegos guiando cegos. Se um cego guia o outro, os dois caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Porém lhes disse o Senhor: vocês, fariseus, se preocupam muito em limpar por fora o copo e o prato. Entretanto, o interior dos seus corações está cheio de rapinhas e de iniquidades. Insensatos, aquele que fez o exterior não é o mesmo que também faz o interior? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Com o tempo, os judeus da época se esqueceram dos verdadeiros mandamentos para cultivarem práticas exteriores, variados ritos e regulamentos que davam maior importância à forma e ao exterior. Por isso, preocupavam-se muito em lavar as mãos, mas preocupavam-se pouco em manter puros os sentimentos. Acostumaram-se com o tempo a pensar que Deus não exigiria mais do que isso. Com a doutrina cristã, a mesma coisa acabou acontecendo. Com as pessoas dando mais importância a práticas exteriores, como rituais, cerimônias e símbolos materiais. O objetivo da religião é reconduzir o homem a Deus. E isso não se consegue através de práticas externas, mas através do esforço pessoal, para ser uma pessoa de bem, cultivando a pureza de coração. Escândalos. Se sua mão é motivo de escândalo, corte-a. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhes amarrasse ao pescoço uma dessas pedras de moinho que os asos nos fazem girar e que os jogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tenham muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-lhes que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se sua mão ou seu pé for objeto de escândalo, cortem-no e lance para longe. Será melhor para você entrar na vida tendo um só pé ou uma só mão do que terem dois e serem jogados no fogo eterno. Se o seu olho for objeto de escândalo, arranque-no e o lancem longe de vocês. Será melhor para vocês entrarem na vida tendo um só olho do que terem dois e serem lançados no fogo do inferno. Quem disse isso foi Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11 e no capítulo 5, versículos 29 a 30. Mas o termo escândalo aqui usado por Jesus significava o resultado efetivo do mal moral, ou seja, tudo que resultava dos vícios e imperfeições humanas. Quando diz Jesus que é preciso que haja escândalos no mundo, significa que os homens, sendo imperfeitos e com tendência a praticar o mal, vão praticá-lo enquanto não melhoraram. Quando fala Jesus que é necessário que o escândalo venha, refere-se ao fato de a Terra ser planeta de provas e expiações, com os homens punindo-se uns aos outros pelos problemas que provocam. Um aparente mal acaba resultando no bem, pois assim acontece a evolução. E nos mundos evoluídos, onde o mal não mais existe, todos fazem o bem, não acontecendo aí nenhum tipo de escândalo na linguagem utilizada por Jesus. Quando Jesus fala que ai daquele por quem vem o escândalo, significa que, apesar do escândalo, o mal feito aos outros, servir ao funcionamento das leis divinas, pois é usado para corrigir criaturas que merecem ser corrigidas, nem por isso a pessoa que praticou o mal deixará de receber punição futura. Porque ela foi instrumento das leis divinas na aplicação do corretivo que resultou no bem, mas agiu praticando o mal, pelo qual terá de pagar futuramente. E quando Jesus usa a expressão se a sua mão é causa de escândalo, corte-a,
quer dizer que ao notarmos dentro de nós um sentimento impuro, devemos fazer todos os esforços para expulsar esse sentimento. É claro que Jesus não quis dizer que deveríamos nos mutilar fisicamente. Essa imagem usada pelo Cristo não pode ser tomada ao pé da letra. E nesse capítulo, os Espíritos nos ensinam que as palavras de Jesus não significam um simples chamado às crianças, mas em especial representavam um chamado à infância espiritual do planeta. Os fracos, os viciosos, os escravizados, os pecadores. Que Jesus queria que essa categoria de criaturas infelizes o procurasse com a confiança que, em geral, as crianças têm, a buscar a orientação dos que podem encaminhá-la na vida como pais e professores. Que Jesus foi o verdadeiro iniciador do Espiritismo, que vai atrair, com sua lógica, não só mais as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Que temos o de melhor existe, que é o amor, virtude que não pode se deteriorar, como acontece com as coisas materiais. E que ao procurar uma cura do corpo, devemos pedir, antes de tudo, a cura da alma. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, estamos aqui para esclarecer. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A doutrina espírita consola, porque esclarece. Até nosso próximo encontro. Paz e luz a todos. Gratidão.